Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e muito me alegro por poder levar até você, que me dá a alegria da sua atenção, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Inscreva-se neste canal, ative o sininho de notificações, teça comentários após a exibição do vídeo e envie o link para os seus amigos e redes sociais. Eu sou muito grato. Hoje eu quero repartir com você o texto do Salmo 55, verso 17, que diz o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Este belíssimo salmo didático do rei Davi, o Salmo 55, nos aponta aqui uma prática que Davi tinha na sua vida e que os servos do Senhor também mantêm: a prática da oração, a prática da busca de Deus através da oração. O verdadeiro crente não consegue viver sem orar. A oração é como a sua respiração. Pela leitura da Bíblia, nós inspiramos e pela oração, nós expiramos. É um diálogo. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. Há aquela frase típica, antiga, que diz: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Na verdade, a oração é comunhão. Quando nós estamos numa farta comunhão com Deus, nós temos vontade de conversar com Ele. Os meus filhos estudam todos na mesma escola, e eu vou levá-los e buscá-los ao início e ao término das aulas. Então, quando eles entram no carro para voltar da escola, cada um deles quer contar como foi a sua aula. Algumas informações eu já sei, porque há um aplicativo da escola que nos informa se houve alguma ocorrência, algum problema, as lições que foram estudadas, eu já sei. Mas eu tenho o maior prazer de perguntar: Ruth, me conta, como foi o seu dia? Ela fica feliz da vida de contar para o papai como foram as coisas. Depois eu pergunto para o Josué, e a Maria, a menorzinha, hoje com 5 anos, fica tentando entrar no meio da conversa. Eu digo: espera a sua vez, Maria. E depois a Maria conta também as suas peripécias. Um pai e uma mãe sabem das necessidades dos seus filhos, mas eles têm prazer de escutar e de ouvir as suas palavras. Às vezes são palavras de gratidão, às vezes são palavras de acusação dos seus irmãozinhos, às vezes são pedidos que fazem para nós. Assim também Davi procurava a presença de Deus 3 vezes ao dia: de manhã, no meio do dia e de tarde ou de noite, dando a entender o seguinte, que a prática da oração para Davi era fundamental. E a prática da oração na nossa vida também tem que ser fundamental. O crente que não ora não conhece a Deus. O crente que não tem vontade de orar precisa enfrentar a sua falta de vontade e buscar a presença do Pai. Jesus Cristo era a pessoa que, vamos pensar um pouquinho, se quisesse deixar de orar, poderia, porque ele mesmo é Deus. Conquanto haja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele vive em eterna comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. No entanto, enquanto aqui, caminhando e peregrinando como nós, encarnado como ser humano, Jesus Cristo gastava horas e horas nas madrugadas orando ao seu Pai que está no céu. O apóstolo Paulo nos testifica nas suas cartas que ele era um homem de intensa oração.
E nós sabemos que a igreja primitiva de Jerusalém, de Antioquia, de Samaria, eram igrejas que só faziam as coisas depois de muito orar, depois de muito interceder. Os pastores usados por Deus, onde Cristo aparece e eles diminuem, porque hoje em dia há muitos pastores que fazem questão de crescer, de aparecer, de se tornarem os grandes gurus, deixando Jesus de lado. Esses já ganharam o seu galardão, mas aqueles que são usados poderosamente por Deus, eles são pessoas que vivem em oração. Para algumas pessoas, orar pela manhã é mais prático e mais produtivo, porque a sua mente está em pleno uso, em pleno vigor. Para outras não, estão meio dormentes, não estão pensando com toda a sua potencialidade. Outros aproveitam o horário do almoço para gastarem 20, 30 minutos em suave oração diante de Deus. Eu me lembro quantas vezes trabalhando, e eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade, na hora do almoço eu comia um pouco rápido e depois gastava parte do meu tempo orando, clamando, suplicando, agradecendo ao Senhor. Há outros, contudo, que preferem fazer isto de noite, quando os afazeres já acabaram, quando já tomou seu banho, quando está limpinho e quando vai para o quarto dobrar os joelhos, buscar a face do Senhor. E ainda há outros que fazem nos três períodos do dia. O importante é que sejamos pessoas de oração. Hoje nós gastamos tempo imenso com o telefone celular e com as redes sociais. Se fôssemos somar o tempo que gastamos assistindo a podcasts, assistindo a vídeos, ouvindo palavras ou vendo fotografias ou futilidades nas nossas mídias, se nós fôssemos comparar com o período de oração, teríamos uma vergonha imensa, porque nós não temos orado nem suficientemente e nem adequadamente. Portanto, é hora de abrirmos os nossos olhos e de nos tornarmos pessoas de oração. Prezado telespectador, você já orou hoje? Você já buscou a face do Altíssimo Deus? Você já implorou pela sua graça e repartiu seus lamentos ao Senhor? Você já agradeceu por todas as dádivas recebidas das mãos do Pai? Faça isso e você vai encontrar uma vida maravilhosa, prenhe de realizações, frutificada na graça do Senhor. Ore 3 vezes ao dia, 6 vezes ao dia, quantas vezes for possível, busque a presença do Senhor. Vamos orar. Santo Deus e querido Pai, mais uma vez eu estou orando diante de Ti, e como é prazeroso, ó Deus, poder invocar o Teu santo nome, sabendo que Tu ouves as nossas súplicas e as nossas orações. Ó Pai, eu peço a Tua bênção para cada um dos telespectadores, para que sejam pessoas de oração. E peço por mim também, para que eu ore mais e Te conheça mais e mais. Eu oro com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, telespectador querido, por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Nosso canal vive da graça de Deus, ele não recebe verbas de lugar algum, de nenhuma instituição. Nós só recebemos de Deus, que usa pessoas como você, cujo coração, tocado por ele, pode pensar assim: eu quero ajudar a sustentar este canal. É um canal não monetizado. Então, se você quiser ofertar de forma missionária para o nosso trabalho, aqui está o número do Pix, através do qual você pode dar a sua oferta e também falar comigo, que terei muito prazer de lhe atender. Veja as sugestões em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!